Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui, mais um vídeo do canal As Avessas. Hoje, algo inédito aqui. A gente vai fazer uma leitura dos comentários de um dos vídeos que nós temos no canal. Por isso, eu trouxe aqui o meu amigo Edu Oliveira, lá do Super Pocket Show e do Casal em Cena. Edu, fala um oi aí pra galera, mano. Opa, saudações joviais. Costumo dizer saudações joviais lá no podcast, né? Para os ouvintes, mas agora aí para os telespectadores. Olha que maravilha. Em alta definição. Vamos lá. Em alta definição, boa. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um dos vídeos do canal As Avessas, que é o qual o melhor livro para você começar a ler a Bíblia. E eu já começo aqui com... Aliás, né, nesse vídeo eu falo um pouquinho sobre como você poderia iniciar, uma sugestão de como você poderia iniciar a sua leitura bíblica, qual é o melhor caminho para que isso não se torne uma coisa enfadonha, uma coisa chata para você. E eu já começo, Edu, com uma pergunta. Qual é o seu hábito de leitura bíblica atual? Atual, cara, eu uso aquele aplicativo do Bíblia Online, né? Que é Your Version. Ah, é muito bom. E aí ele tem os versículos do dia, né? Então, ele sempre faz, você pode colocar lá para ele dar um lembretezinho. Aí ele traz o versículo do dia e aí você pode ler o contexto e tal. Então, basicamente, esse é o hábito de leitura, assim, né? De sempre lembrar de estar lendo. Perfeito. Você tá no estilo caixinha de promessas, né? Exato, você tira lá o versículo da sorte. Ciclo da sorte, você pede lá pro... Só que você tem o papagaio aí também, que puxa como é que se diz o versículo do dia? O versículo, exatamente. Inclusive, sabe como é que se chama aquele negocinho É uma curiosidade, ó. Cultura aí pros nossos telespectadores. É realejo. Realejo? É o nome daquela caixinha, né? Que daí o periquito, o passarinho vai lá e tira, né? Olha aí, o cartãozinho. É um bom nome Bom de Dia e programa. Companhia. É verdade. É do Chico. Isso, exatamente. É esse daqui, Chico? É. Dá um beijinho. Ah, muito bom. Caraca, cara. Que lembrança, Mas hein, meu? isso. Meu hábito de leitura é basicamente esse. Ah, perfeito, cara. O meu, ele tá... Eu tava acompanhando ultimamente com o pessoal aqui, que eu sou pastor, tô acompanhando o Peregrino, né? E dentro do Peregrino ele traz bastante informações sobre o Novo Testamento. Então, basicamente eu estava em Marcos, Lucas, por volta do Romanos, bastante Romanos também ele traz. Então, o meu hábito de leitura estava voltado para isso, até para eu ter mais ferramentas para conversar também com o pessoal. E falando em hábito de leitura, vamos começar a leitura dos comentários aqui desse vídeo. Nós temos alguns comentários aqui. Eu vou começar aqui, Edu, pelo Samuel SV, eu acho que é assim que se fala o nome dele. E ele fala assim: verdade, ler por Gênesis é bem complicado. Eu li a Lucas e é bastante a compreensão do livro. Você já começou a ler o livro por Gênesis, Edu? Já comecei, mas eu, assim, rapidamente, né? Quando eu me converti há uns 25 anos atrás, eu comecei lendo pelos evangelhos, né? Eu não fui direto começando lendo pelo começo, até porque eu não tinha conhecimento de Bíblia, assim, era muito, muito básico. Pra você ter uma ideia, eu achava que o apóstolo Paulo era um dos 12 apóstolos, né? Então, então você vê o meu nível de conhecimento da Bíblia na época. Então eu comecei pelos evangelhos e o curioso que eu terminei de ler o primeiro, foi pro segundo, aí eu falei, pô, mas a história tá se repetindo, por que escreveram dois livros iguais, né? Aí mais tarde, que daí eu fui saber, né, que são, né, tem, como é que chama, que eles falam? Evangelhos sinóticos. Isso, que são 4 pessoas diferentes que escrevem, cada uma com um enfoque ali, né? Perfeito. Então, quando não comecei com Gênesis, claro, tempo depois, né? Aí eu comecei a ler por Gênesis e tal, enfim, quando você entende um pouquinho mais.
mas não é recomendado assim para quem está começando, né? Então, eu acho que ali que nem no vídeo lá que você comentou, né, começar pelos evangelhos, né? Que daí para você ter uma base que começa tudo ali por Jesus, né? Então é dali que você vai depois para até entender melhor o Antigo Testamento, né? Perfeito. Então, Entender o começar a ler de propósito, né, cara do Antigo Testamento. começar a ler por exemplo, se você é novo na fé, né, ou, né, enfim, você já está há um tempo e tal, mas você vai ler e não tem essa compreensão, então já dificulta um pouco mais. Perfeito. É isso mesmo. Edu, lê pra gente aí o segundo comentário. Vamos lá então, aqui a Zana Andrea da Silva, acho que é alguma coisa assim. Ela fala aqui, ó, já li 3 vezes e todas por Gênesis. Quero começar novamente, porém senti que estava fazendo errado. Fiz uma Fiz uma pesquisa rápida e encontrei este vídeo que o Senhor, eu coloquei em letras maiúsculas, né? Usou para me orientar. Obrigada, Deus abençoe. Olha aí, rapaz, Deus abençoando vidas. Exato. E ela começou errado mesmo, Edu? Ela sentiu que tava fazendo alguma coisa errada. Será que ela começou todas as vezes por Gênesis? Será que ela tava fazendo alguma coisa errada mesmo? Eu acho, cara, que é que nem eu comentei, assim, se é uma primeira leitura com pouco embasamento, acho que começar por Gênesis não ser uma boa escolha, né? É legal você ter uma base do Evangelho primeiro, né? De quem foi Cristo e tal, qual o papel dele. Sim. E aí tudo começa lá no Éden, né? Inclusive você vai conseguir perceber Jesus lá já no Éden. Então eu acho que eu não digo errado, né? Mas talvez seria prudente, né? Não começar por Gênesis ou enfim. Vai muito da tua caminhada, do tempo de caminhada que você tem. Né? Perfeito. E uma coisa interessante, Davi, deixa eu puxar aqui, você não comentou no vídeo, mas eu acho que é interessante também de falar de versões, né? Porque existem várias versões da Bíblia, umas com uma linguagem mais rebuscada, né? Por exemplo, você vai encontrar palavras como opróbrio. O que é opróbrio? Né? Concupiscência, né? Vilipêndio. Então, as versões mais antigas, tipo a Almeida, né? E outras, talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade, e aí você vai ter que ter um glossário ali do lado, ou né, um dicionário para você entender ali melhor, né? E tem as versões que já são que é quase uma paráfrase, né? Então, aí você vai ter ali a nova tradução da linguagem de hoje, que é uma linguagem mais acessível. Então, isso tudo eu acho que também contribui ali para uma boa leitura, né? Perfeito. Não, é isso mesmo. Eu acho que a versão, né, ela acaba ou te atraindo ou causando uma repulsa em você naquilo que você tá lendo. Porque qualquer um, né? Se você começa a ler um livro, comecei a leitura, vou começar por Shakespeare, ou vou começar Os Lusíadas. Cara, eu tentei Machado de Assis. Então, eu tentei ler Os Lusíadas, meu pai tinha, quando eu tinha por volta de 11 anos. Não teve como eu continuar a leitura, ficou chata, porque a linguagem é diferente, você não tem tanta bagagem de leitura, de vocabulário para você ler aquilo. Então isso acaba se tornando enfadonho e você não quer continuar. Então se você acha uma versão que é mais confortável para você, que você consegue compreender bem em um primeiro momento, perfeito, louvável isso. Acho que é bacana quando você consegue fazer isso, porque o seu aprofundamento na Bíblia, ele vai vir posteriormente, quando você já tem um hábito e já gosta daquilo, sabe? Você vai se aprofundar depois em outras linguagens, até pegar mais pra frente, talvez você poderia pegar texto no original, no grego, no hebraico, mas para iniciar, poxa, nada melhor do que você pegar uma leitura que seja confortável para você. Eu acho que isso é bem lembrado, Edu. Vou falar nisso no próximo vídeo.
Boa. Edu, eu tenho um comentário aqui de uma pessoa que você ama muito. Débora Menezes, você conhece? Débora de Menezes, você conhece? Esse aí conheço. Conhece? Bastante, E ela fala assim, ó. Realmente começar pelo Velho Testamento e em sequência é tiro no pé sempre. E ela dá risada aqui. E olha, que já tinha lido os evangelhos e os outros. Resultado, parei em Levíticos. Mas isso de livro favorito, pelo menos pra mim, varia com os momentos que estou vivenciando. Jeremias foi meu livro favorito durante a adolescência. E tem um ler mais aqui que eu esqueci de colocar, mas não tem problema não. No mais é isso. Ô, Edu, você tem um livro favorito da Bíblia? Favorito? É difícil, né, cara? Eu gosto de Eclesiastes, né? Muito bom. Não é talvez meu favorito, mas eu gosto bastante porque ele é muito pé no chão, né, cara? E ele, às vezes, quando você tá, assim, pensando sobre a vida, sobre as coisas que acontecem, né, e você analisando, né, a situação do mundo todo, enfim, essas coisas que acontecem em noticiários e tal, e você vê que não há nada de novo debaixo do sol, né, cara? Então, e como ele fala lá, é vaidade, né? Vaidade de vaidades. Correr atrás do vento, né? Enfim. Então, eu acho que é um bom livro, assim, pra você, de vez em quando, dar uma lida e, enfim, né? Ele é bem deprê, assim, né? Então, você vê que ele tá meio enfadado, porque não há mais nada com que ele se surpreenda, né? Sim. Então, tem um pouco disso também. Já mas eu passou acho por que tudo, é uma boa... Tipo mas isso. eu acho que é uma boa reflexão. Ele, né? E no fim ele vai dizer, né? De tudo que você guarda é servir a Deus, né? Então, na vida o que você vai guardar é isso, né? Perfeito. Servir a Deus, então... Eu gosto bastante do livro de João, cara. Eu acho que é um livro que ele é bem poético, assim, sabe? Ele já começa falando no princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra. Isso. Ele já começa, sabe? Eu acho ele bem interessante, assim. Edu, lê o próximo aí pra gente, mano. Vamos lá. Tem a Bianca Oliveira. Ela comenta aqui, me ajudou muito, obrigada. Ó, perfeito. A gente até comentou, né, Edu? É legal quando a gente posta alguma coisa na internet e isso ajuda. Por mais que seja um vídeo pequeno, simples, algo que você coloca ali com o seu coração, você prepara com o seu coração, e isso ajuda as pessoas. Acho que isso que é uma das coisas mais legais de se postar e de ter esse compartilhamento, né, na internet. E o detalhe é que esse vídeo aí tem 5 anos já, né? Perfeito. Então ele tá lá e fica lá e de repente, né, alguém pesquisa, quer saber alguma coisa e chega lá no teu vídeo e vai ter né? Vai conseguir uma resposta para aquilo que ela tá procurando ali. Exatamente. Aí tem o comentário do Luciano aqui, que ele coloca: excelente vídeo, irmão. Lê o próximo, Edu. Tem o Ozakin, não sei se deve ser tipo um codinome, nem eu. um nickname. Ele falou também, me ajudou muito. Aqui mais um agradecendo aí. Exato. Tem a Ana Lúcia também, que me ajudou muito. Sério. Tipo, não tô brincando. Sério, me ajudou muito. Não tô brincando, é isso aí. Agora eu quero ver se lê o próximo, Edu. Ih, rapaz, aqui é o Jack Gomes. Ele colocou... eu vou ler como tá aqui, ó. Por favor. Azim esmin em também. Não consegui compreender aqui, não. Eu acho que é espanhol. Pode ser. Eu acho. É como se descrevesse assim. Não vai, eu só ia ler aqui porque eu achei que era espanhol, de verdade, isso daqui, porque eu acho que ela quis dizer assim: assim é o meu erro, assim foi o meu erro, ou assim é o meu erro também. Olha. Você não acha? Pode ser, cara. Eu acho que tem a ver, né? Sim. A próxima é a Marina Maria de Jesus, acho que é isso. E ela coloca aqui:
É verdade. Marinalva Maria de Jesus, é verdade. E ela fala assim: eu amo os livros de Paulo, ou de Paul, e choro sempre. Olha aí, hein? Você se emociona, hein? Quando ele Sim, fala. sim. Você já chorou lendo a Bíblia, Edu? Cara, já. Em momentos que eu estava passando por fases difíceis, né? E quando você encontra uma palavra de conforto ali, sabe, não tem como você não se emocionar, assim. Então, Perfeito. já aconteceu comigo, sim. A experiência de você não tá numa igreja, você não tá em lugar nenhum, você tá sozinho lendo e simplesmente o evangelho ele te encontra, né? A palavra ela te encontra, né, cara? Exato. Quando você tá necessitado. Acho que isso é muito lindo. Acho que isso é uma das partes legais de você ter uma convivência com a leitura da palavra, né? E conforme você vai lendo, Deus vai falando com você, isso vai te tocando, né? E assim, na leitura, vai ter dias que ela vai te confrontar, tem dias que ela vai te confortar, né? Tem dias que você vai se sentir, né? Ali acolhido, tem dias que tem aquela palavra que, pô, tô precisando ser transformado nessa questão aqui e tal, né? E tudo vai de como você se coloca também diante da palavra, né? Perfeito. Então, é uma experiência única, assim, você se colocar diante da palavra e deixar Deus falar com você, né, através, né, da palavra, assim, cara. Exatamente. Muito bom. Lê o próximo aí, mano. Próximo aí, Teófilo Gomes. Sempre leio começando por Gênesis e acho muito bom. Ó, ele já tem uma experiência diferente aqui, né? Exato. Ele gosta de começar por Gênesis. Perfeito. Acho que tem um detalhe também, Daniel, que a gente não comentou, que apesar de parecer ser cronológico, mas não necessariamente a Bíblia é cronológica, né? A cronologia dos livros ali e tal. Então, às vezes tem isso também, né? Claro que é um papo teológico mais profundo, né? Mas se for estudar a fundo mesmo, não tem uma cronologia ali e tal. Até tem mais ou menos, mas, né? É que Mas, tem enfim, livros também então, que são contemporâneos, né? Tem profetas isso. que eles têm livros separados, eles são contemporâneos. Só que eles estão em outras partes ali do antigo continente ali, de Israel, Jerusalém, etc. Então, é o que você falou, não é cronológico. O próprio Gênesis tem partes do Gênesis ali que você vê que não é exatamente uma linha. Aliás, a Bíblia ela não se propõe a ser um livro cronológico dessa forma. Então, é por isso que esse estudo mais aprofundado, quando você quer saber um pouco mais, eu acho que isso é bem bacana também, porque isso ajuda a gente a entender um pouco mais onde se encaixa ali cada situação dentro da Bíblia. Exato. Vamos pro próximo aqui. Próximo. Felipe dos Santos. Eu tava desse jeito, lendo a Bíblia. A Bíblia não, né? Lendo a Bíblia por ler mesmo. Então, você lê. Pode falar. É que você comentou no seu vídeo lá que você e mais um amigo, né? Começaram a ler a Bíblia para imitar um líder lá da igreja de vocês. Exatamente. Né? Que, tipo, para dizer, não, olha como a gente lê aqui e tal, mas não necessariamente tinha compreensão, né, do que vocês estavam lendo, né? Exato. Vocês estavam lendo para dizer, não, olha como eu leio, aí fazendo anotações e tal. Exato. Eu acho que é isso que ele tá comentando aqui, né? Tipo, ele tava lendo desse jeito aí, né? Tipo, vou ler aqui pra dizer que eu leio, vou anotar aqui. Olha como a minha Bíblia é toda marcada de... Exato. Né, marca-texto, tem caneta. Toda amarela a Bíblia. Exato. Mas a intenção da Bíblia é você meditar, né? Você ter aquele momento de você entender aquele texto, de você fazer perguntas para aquele texto, para que você possa ter essa compreensão mais profunda, né, do que ele tá falando. Isso. E o próximo aí, mano? Vamos lá, aqui a Renata Salvático. Ela diz aqui, ó. Muito boa a reflexão da leitura em um ano. Já comecei em sequência milhões de vezes.
tem funcionado, tem funcionado melhor seguir estudos temáticos. Né? E ela fala que já começou em sequência milhões de vezes, ela colocou um emojizinho de vergonha aqui, né? Quer dizer, então ela sentiu que tá fazendo errado também. Então, ela diz aqui que, né, diz é melhor seguir estudos temáticos, que é uma abordagem interessante também, né? Perfeito. Você pegar um tema. A ideia é você estudar. A ideia é você entender o que a Bíblia tá falando. Um dos pontos que eu acho legal é você ler a Bíblia, por exemplo, né? Principalmente o livro, os Evangelhos. Quando você lê os Evangelhos e segue uma leitura sistemática dos Evangelhos, ele também vai te ajudar. Porque conforme você vai lendo, você também consegue ter comparações com os Evangelhos sinóticos. Isso também te ajuda. Mas ler tematicamente é o que eu disse. O que importa é você ler, é você ter esse momento. Vamos lá. Alessander Santos fala aqui: ore por mim, meu irmão. É claro, é o que a gente falou de compartilhar vídeos na internet, né? Ou qualquer conteúdo na internet, como podcast também. As pessoas se sentem à vontade de simplesmente colocar no comentário ali: cara, ora por mim. Ora por mim. Eu preciso de uma oração. E nada melhor do que você colocar isso, porque pode ter certeza, esse comentário aqui já faz um tempo, mas eu orei por você, Alessander, e espero que você esteja bem. Cara, espero de verdade que você esteja bem. E que Deus abençoe seu coração. Isso. Vamos lá, Edu, próximo. O Teófilo Gomes, ele comenta aqui de novo, né? Acho que ele complementou o comentário dele aqui. Mas acredito que dá para ler anualmente e estudar também. Perfeito. Né? Que ele falou lá. Ele Ótimo. falou antes que sempre leio começando por Gênesis e acha muito bom. Aí depois ele complementa, né, com esse comentário aqui. Ler anualmente, né? Ou estudar. Eu falei um pouquinho sobre essa questão da leitura anual, porque isso acaba sendo muito mecânico, né? Muito robótico. Vou ler porque eu quero cumprir uma cartilha. Eu quero cumprir aquilo que eu tenho que fazer. Então você não acha tempo para reflexão também, porque você só quer ler, passar por aquele momento, sabe? Eu acho que vale como experiência, tipo, quero ler a Bíblia inteira, né? Pra ter um contexto geralzão e tal. Talvez valha a pena você seguir um plano de leitura e tal. Sim. Mas para aprendizado, meditação e, né, para vida espiritual, no dia a dia, tem que ter aquele momento de reflexão, que é uma coisa é você ler a Bíblia, a outra é você ler e meditar nela, né? Então, estudar e enfim. Então tem uma diferença, não só ler por ler. Perfeito. Aí a gente vem para Ivaneide de Ferreira dos Santos, que ela fala assim: tenho dificuldade de ler, explico o que estou lendo. Olha aí. Aí tem muitas coisas que a gente pode falar aqui no comentário da Ivaneide. Tenho dificuldades de ler. Muita gente tem dificuldade de ler a Bíblia. Porque é o que a gente tá falando aí, Edu, que você levantou a bola da questão da linguagem da Bíblia. E, Ivaneide, talvez seja essa a sua dificuldade. Você encontrar uma linguagem que seja mais acessível para você. Uma linguagem que seja mais compreensível para você. Talvez pegar um livro. Eu acho que sempre assim, né? Quando você inicia a leitura por um livro que seja mais simples de linguagem, a história seja melhor compreendida, você cria gosto naquilo. E conforme você vai lendo textos que sejam mais básicos, você vai passando depois para textos intermediários, depois para textos avançados. Eu acho que isso é bem válido. Eu acho que tem duas coisas também, Danilo, que eu estava lembrando aqui. Uma, você lê por conta e tal, mas eu acho que é importante você participar de estudos bíblicos, né? Na sua igreja, na sua comunidade, que isso acrescenta muito também, ajuda a você ter uma compreensão, né? De você estar lendo ali e, né, e ter ali um grupo que
vai ajudar, que vai ter dúvida, talvez a mesma dúvida que você tem e tal. Para mim, por exemplo, foi uma experiência muito, muito importante, assim, na minha início de caminhada de fé. Tanto a leitura, né, como eu falei, eu conhecia pouquíssimo da Bíblia, assim, e quanto para aprendizado e compreensão também, isso ajudou a me formar bases sólidas para uma espiritualidade saudável, né? Então, tem essa questão, né, de você ter o acompanhamento, né, e é isso que você falou, né, da linguagem, né, que também vai fazer diferença ali bastante na hora de você escolher uma linguagem, uma Bíblia com uma linguagem mais acessível, né? Perfeito. Então, Perfeito. vale a pena pensar sobre isso aí. Exato. E quando você for escolher uma igreja, escolha uma igreja séria para você ir nos estudos bíblicos. Uma igreja que realmente valoriza essa questão do estudo bíblico e que vai te ajudar na caminhada e não vai te atrapalhar. Tem muita igreja que acaba atrapalhando em vez de ajudar, mas isso é papo para outro episódio. Isso. Vamos lá, Edu, continua a leitura aí. Hã? Vamos lá, é Fabrícia Tavares. Ela diz sim, começa pelo Novo Testamento e por Lucas, e depois segue como, né? Ela é uma pergunta, na verdade. Exato. Sim, começa pelo Novo Testamento e por Lucas, e depois segue como, né? Aí você até respondeu ela lá na época, né? Isso. E qual seria a sua resposta, Edu? Cara, aí é que tá, né? Porque eu acho que continua Atos, né? Que segue ali depois da morte e ressurreição de Cristo, né? Que aí vem Pentecostes, vem ali os discípulos de fato ali pregando e pessoas se convertendo, tem a conversão de Paulo, né? E aí segue, acho que continua seguindo, né? Que aí vai ter bastante material aí para você, depois, se você quiser ler o Antigo Testamento, você já vai ter uma base melhor, um entendimento melhor. Então, acho que termina os evangelhos e continua seguindo. Perfeito. E também tem, quando a gente vai lendo, por exemplo, os evangelhos, os evangelhos eles fazem muita referência ao Antigo Testamento, né? A gente tem muita coisa que se cumpre nos evangelhos, em Jesus, e que isso tem muita referência do Antigo Testamento. Então, conforme você vai lendo o Novo Testamento, você percebe até uma boa dica, Edu. Uma outra hora eu vou fazer um vídeo falando sobre essas ferramentas que muitas Bíblias têm, mas que as pessoas não conseguem utilizar porque não têm o conhecimento de como utilizar aquilo, cara. Que a maioria das Bíblias não explica. Por exemplo, tem chave bíblica, ou tem versículos de referência, versículo cruzado, que ali ele faz uma referência a um outro versículo, e ele põe ali o A, o B, o C, aquela letrinha que fica ali, que faz uma referência a um outro texto, que complementa esse texto, ou até faz uma referência direta a isso. São uma das primeiras, ou melhor, a primeira regra hermenêutica para você interpretar a Bíblia é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja, é a Bíblia por ela mesma. Então, quando você tem esses textos complementares, você consegue fazer o quê? Você consegue se aprofundar um pouco mais, só que você está ainda lendo o Novo Testamento. Você ainda está lendo Lucas. Mas Lucas, ele faz uma referência direta a Isaías. Então você pode dar um pulinho lá em Isaías, quando ele cita ali, dá um pulinho em Isaías, ver o que ele fala. Ah, legal, você está continuando lendo. E volta para o texto de Lucas. E isso se passa em todo o Novo Testamento. O próprio apóstolo Paulo, ele faz tanta referência do Antigo Testamento também. Então acho que essa sequência de leitura, você fazendo isso, tem muita coisa para ler. Tem. E, cara, é muito legal, assim, eu ficava maravilhado, assim, quando eu via as conexões, sabe? Falava, nossa, isso aqui liga com aquilo, e pai, Jesus falou aqui, mas ele tá falando lá que é uma coisa que tá se cumprindo, e não, aí você volta lá atrás e fala, pô, é verdade, olha aí, Isaías falou tal coisa, e, né, e você faz as conexões e fala, caraca,
é incrível, assim, como que as coisas se cumprem, né? É. E aí eu lembrei também de Bíblias de estudo, né? Que tem, ela já vem com comentário, né? Alguns até, assim, criticam um pouco, porque às vezes dependendo né, de quem faz o comentário bíblico, aí você vai já direcionar ali para né, para uma linha teológica, talvez, e tal. Mas tem boas Bíblias de estudo, que você vai ler o versículo, né, ou um conjunto de versículos, e no rodapé vai estar mais ou menos ali uma explicaçãozinha, vai ter uma referência. Também é uma Isso. boa opção aí, né, para fazer uma leitura mais aprofundada. Concordo. Uma boa ideia de um vídeo aí fazer uma recomendação de Bíblias de estudos aí. Vou guardar essa na caixinha. Até, Edu, nesse mesmo comentário tem um rapaz que é o Jojo. Ele fala ali também: termina o Novo Testamento todo porque o Velho Testamento fala muitas coisas que estão acontecendo no Novo Testamento. Exatamente o que a gente falou aqui. Então fica mais fácil de entender o Velho depois que você ler o Novo Testamento. Olha aí que legal. Obrigado, Jojo. Acrescentou. Isso. Próximo, Oi, então, Edu, vamos lá. lê o próximo aí. É a Marinalva Maria de Jesus. Acho que ela já começou, né? Já comentou. Esse é o segundo comentário. Ela falou, me ensina. Aí, bora. Tá aí. Bora. Você ia falar o quê? Seu do o quê? Não, que você ia falar e eu... Não ia falar nada, não. Ah, não? Ah, então Não ia falar nada, não. Vai. Ou se eu esqueci super rápido. Então vai. Aí o Harrison Jr., ele fala assim: é pecado enjoar do livro de Gênesis? Eita! Ah, é pecado, hein? É pecado, também Aí, acho. pecado grave, é isso aí. Sacanagem. Pô, logo o primeiro livro, Logo- livro. Exato, o cara começou ali e já enjoou. Mas faz parte, né? Tipo, você não vai ficar enjoado dele pra sempre, né? Não. E tem a questão que a gente tá falando de leitura. Tem pessoas que não têm o hábito de ler, ou não gostam muito de ler, né? E assim, o hábito da leitura é que nem exercício físico. Você não pode esperar da vontade de você fazer exercício para você ir fazendo. Sim. Né? Você tem que começa devagarzinho, faz uma caminhada, né? Depois aí, né, faz uma corridinha, depois vai fazendo outros exercícios e tal, até o seu organismo ali se acostumar e você poder fazer exercícios mais, né, com uma carga maior, assim. Exato. E o hábito da leitura é a mesma coisa. Eu confesso, assim, que eu desenvolvi o hábito da leitura, o gosto pela leitura, depois que eu me converti. Eu até li, assim, mas muito forçado, né? E aí eu tive também a bênção de ter um discipulador que ele me dava livros para ler, para a gente discutir depois sobre os livros, né? Então foi onde que eu adquiri esse gosto pela leitura, não só a leitura bíblica, mas também por literatura em geral, né? Livros que abordem, né, questões da fé cristã e tudo mais. Então, aí o hábito da leitura também é isso, né? Porque você começa a ler, ele dá uma canseira, começa a dar um sono. Sim. Tem alguns que dizem, quando tô com sono, eu pego alguma coisa para ler, aí logo eu já pego no sono, né? No começo é assim mesmo, mas é hábito, né? Você desenvolver esse hábito aí, até que você pegue gosto pela leitura mesmo. Perfeito. É isso mesmo. E hoje em dia a gente tem muito recurso, né? Se, por exemplo, se você abrir um aplicativo da Bíblia no seu celular, você pode colocar o play e o aplicativo lê para você. E é totalmente louvável você fazer isso. Isso é um recurso, você tem que usar o recurso que você tem. E aí, lê o último aí pra gente, Edu. O último é um nickname aqui também, que é DOPMT3223. 3223 aqui. E ele diz que parece muito difícil, kkkk. Parece, mas só parece. Vai muito da versão que você pega também, né? Se você pegar uma Almeida lá, né? Corrigida, fiel. Nossa, aquela lá, você vai ter um pouquinho de dificuldade, então. Exato. Mas não é difícil, não. Não é difícil, não. Exato. E a gente tá aqui pra
falar isso pra você, né? Que não é difícil, e você tem recursos pra descomplicar isso e desbloquear isso também na sua vida, esse hábito de leitura. E exatamente sobre... Opa! Desbloquear o mindset aí, né? Exato, mindset de leitura. Pega o código aí. Ei, rapaz. E o próximo vídeo do canal será exatamente sobre isso, leitura bíblica. Qual o melhor livro para você ler a Bíblia? Aí eu vou fazer uma atualização de para 2025 desse vídeo e colocando outros recursos que a gente tem extras aí, atuais, que podem ajudar a gente nessa caminhada de leitura. E eu queria que vocês respondessem aí embaixo qual é o seu hábito de leitura bíblica atual, certo? Responde aí pra gente, que quem sabe o seu comentário não seja o próximo lido quando a gente fizer essa reunião pra leitura novamente. Edu, obrigado, meu mano, por ter ajudado aí nessa leitura de comentários. Deixa o seu recado, as redes sociais aí pra galera acompanhar, mano. Não, eu que agradeço, cara. É sempre bom aí a gente conversar sobre, né, coisas da fé cristã de uma forma saudável. A gente vê tanto absurdo por aí, né, cara? E eu acho que produzir um conteúdo que vai levar para as pessoas, né, algo que vai realmente fazer diferença na vida delas, né, e trazer uma reflexão saudável sobre a fé cristã e tudo mais, é sempre muito bom, né? Muito obrigado aí pela oportunidade. E você pode encontrar tanto eu, né, quanto o Danilo aí também. Participa do podcast Super Pocket Show, vai aparecer aí na tela, né, Danilo? Exato, claro. Você pode achar a gente nas redes sociais. A gente tá só no Instagram, você procura lá Super Pocket Show, né? Você vai encontrar o nosso perfil lá. E tem também um podcast que eu faço com a minha esposa, a Debs. Beijo, Debs, te amo. Que é o Casal em Cena, que a gente fala sobre né, séries, filmes, que a gente comenta lá e tal. E é o Casal em Cena Podcast. Você pode encontrar aí em qualquer plataforma aí de áudio, né, para você ouvir. E no Instagram também se encontra lá por Casal em Cena Podcast. Você pode seguir a gente lá. Então, por aí. Perfeito! Muito obrigado, gente, pelo seu comentário. Continua acompanhando o canal Às Avessas. Grande abraço, valeu! Valeu!